18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, começa agora o programa 18 horas até as 7 da noite. A gente conta com a sua audiência, com a sua companhia. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Olá, muito boa noite para você que acompanha aqui o 18 horas. E, gente, para o nosso programa ficar ainda mais legal, mais interessante, só com a sua companhia, gente. Manda aquele WhatsApp pra gente, manda uma foto, um vídeo, manda aí como é que ficou a sua região nessa última chuva, gente. Choveu demais. Manda aquela mensagem para o WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas news. 18 horas. Trânsito. Muita chuva, o trânsito deve estar daquele preço aqui na capital do estado do Amazonas. André Meirelles conta pra gente as ocorrências de hoje. André, boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Kennedson e todos os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. As ocorrências começaram logo pelo trânsito mesmo. Ruas e avenidas importantes de Manaus ficaram debaixo d'água, como a Constantino Nery, onde motoristas enfrentaram alagamentos e lentidão que aconteceram ali pelo local. Em bairros da zona norte de Manaus, por exemplo, os carros ficaram parcialmente submersos, casas foram invadidas pela água e até árvores caíram em algumas avenidas, como também a Humberto Calderaro, bloqueando aí vias e complicando a mobilidade. A Prefeitura de Manaus disse que 22 ocorrências foram registradas nessa segunda-feira, depois aí dessas fortes chuvas. Os chamados chegaram pelo Disque 199, que é o canal que funciona 24 horas e aciona a Defesa Civil. Os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais apontam que os bairros mais atingidos foram o União, Redenção, Santa Luzia e Puraquequara. Entre as ocorrências atendidas estão destelhamento, deslizamentos, erosões, alagamentos, riscos de desabamento, risco de tombamento, queda de árvores e bueiros abertos, com registros em todas as zonas aqui da cidade, principalmente na zona norte, como a gente mencionou, várias ocorrências, leste e também oeste da capital amazonense. Outra situação ainda mais grave, impactante, marcou a chuva forte em Manaus. Moradores da Raiz e do Morro da Liberdade se reuniram em um ato, na verdade, de coragem, para resgatar um jovem de 18 anos, identificado como Lucas Henrique Tavares. Ficou preso dentro de um carro, foi arrastado pela correnteza ali do Igarapé do 40, no bairro Japim, na tarde desta segunda-feira, dia 15. O que acontece é que Lucas, de 18 anos, é recém-habilitado. Ele estava dirigindo na chuva quando acabou perdendo o controle e caiu dentro desse Igarapé ali do 40, e como estava chovendo desde cedo e muito forte, a forte correnteza acabou arrastando o carro dele. O veículo de passeio que caiu no Igarapé, ele foi virado ali pela força da água. Dentro do carro estavam aí essas duas pessoas, a jovem Alice Mendes, que conseguiu sair sozinha, mas Lucas ficou preso ali no interior do veículo, correndo risco de morrer ali no local. E quem traz pra gente como é que foi esse resgate é a Tenente Valdenise do Corpo de Bombeiros. Então, o carro estava vindo, quando ele começou a ser arrastado pela água, que ele estava entrando ainda na parte do Igarapé, os populares tiraram a moça de dentro do carro e ele não conseguiu sair. Então o carro foi afastado para o meio do Igarapé, aí os populares vieram até o meio, o sargento Maxson chegou até exatamente, o sargento Maxson chegou, nadou até o carro. Quando ele chegou nele, ele já estava com o nível da água já no pescoço, então o sargento Maxson chegou, tirou, colocou ele em cima do capô do carro e começou a fazer reanimação cardiopulmonar. E ele reanimou. Quando as outras viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram, montaram uma linha, um cabo de um lado do outro,
Tá aí, a gente acompanhou a fala, né, da tenente Valdenise do Corpo de Bombeiros. Olha, a gente também tem um relato agora de um morador ali da área que participou desse resgate, identificado como Stanley. Ele vai contar pra gente como é que foi, né, ele mesmo ali se mobilizando junto com a população, pegou uma corda, colocou ali para puxar o veículo e fazer o resgate desse jovem que poderia estar morto nesse momento, mas foi resgatado ainda com vida, está no hospital de pronto-socorro, né? Foi levado para o hospital de pronto-socorro 28 de agosto, está numa situação estável. Então a gente vai acompanhar agora o relato do Stanley, que é um morador que participou desse resgate. Aí foi quando os meninos começaram a tentar chegar no carro, mas ninguém conseguiu. Aí foi quando eu consegui pegar uma corda mais fina, aí consegui me atirar na água e chegar no veículo. Eu consegui chegar no carro, aí quando eu vi já a cabeça dele, né, e o outro rapaz conseguiu chegar através da corda também lá comigo, aí conseguimos puxar ele. Foi quando a gente puxamos ele que a correnteza ficou mais forte e ele estava desacordado. Aí quando conseguimos puxar ele já ia escorregando para ir embora no garapé. Foi quando eu segurei ele bem forte mesmo e não deixei ele ir embora. Aí foi quando eu consegui puxar ele de volta pro carro, né? Pra cima do capô do carro. Aí fiquei segurando. Não. Ainda não tava. Demorou chegar o bombeiro. Aí ficamos fazendo a reanimação nele. No caso, eu fiquei fazendo a reanimação nele, né? Pra tentar ver se ele acordava. 18 horas. Tá aí, a gente conferiu a fala de um dos moradores ali do local que participou do resgate desse jovem Lucas, de 18 anos, né? E o resgate só foi possível graças à ação rápida aí dos moradores que enfrentaram perigo para tirar o Lucas de dentro desse carro antes da chegada das equipes de emergência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e assumiu a ocorrência logo em seguida, né? Então, o jovem, como a gente falou, foi levado para essa unidade hospitalar do 28 de agosto, está ali numa situação estável e a gente continua aqui buscando mais informações para saber como é que está a situação do Lucas. Agora a gente vai falar de trânsito pela capital amazonense, né? Adivinhem vocês aí no estúdio como é que tá o trânsito? Tá bacana, será? Não, o trânsito tá daquele jeito, trânsito concorrido, lento e com vários pontos de lentidão e acontecendo algumas ocorrências também. Daqui a pouco eu vou trazer, Karime, Kennedson e ouvintes, algumas ocorrências que estão acontecendo nesse momento do trânsito, né? Porque é muita coisa, então não tem como, para não atrapalhar aqui, então não tem como ver ainda, mas daqui a pouco eu vou trazer essas ocorrências atualizadas. Mas o que a gente pode falar é que pela Avenida Djalma Batista, no sentido volta para casa, sentido centro-bairro, trânsito muito lento, mais lento do que o normal. Essa situação também se repete na Avenida Constantino Neri, para quem também vai no sentido centro-bairro. Outra avenida aqui de Manaus é a Avenida Torquato Tapajós, que segue carregada com muitos veículos pela via, e também a Avenida das Torres, né, que tem aquele ponto principal ali que todos os dias o motorista tem que enfrentar lentidão, que é nas proximidades ali, Decreto, ali também das lojas Havana, aquele trecho ali sempre bem carregado, com muitos veículos pela via, trânsito lento. Daqui a pouco eu trago mais informações. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Vamos aos outros destaques de hoje. Ultrassonografistas reduzem atividades por falta de pagamento do governo Wilson Lima. O calote do governo do Amazonas com a categoria já chega a quase 2 milhões de reais. Obra milionária do governo Wilson Lima na M010 não dura um mês. A previsão para Manaus essa semana é de tempestades, ventos fortes e descargas elétricas ao longo desta semana. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques desta segunda-feira, a partir de agora para você, no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Você está ouvindo 18 horas. E os médicos ultrassonografistas começaram hoje greve nas 4 maternidades de responsabilidade do governo do Amazonas por falta de pagamentos. São mais de 350 profissionais que estão há 5 meses sem receber salário. No valor atualizado, o calote do governo Wilson Lima chega a quase 2 milhões de reais. O governo Wilson Lima não pagou e sequer sentou para conversar ou até mesmo negociar com esses profissionais que estão com salários atrasados. Por isso, a categoria não teve alternativa, realizou uma greve para poder tentar receber esses valores atrasados. Segundo o advogado que representa os ultrassonografistas, durante a entrevista aqui no 18 horas, ele disse que já tentaram todas as instâncias e a gente vai ouvir o que ele disse durante a entrevista aqui no 18 horas. Já houve denúncia ao Ministério Público, já houve denúncia do Estado, já vai ter agora
um ato de improbidade que vamos denunciar no TCE também, vamos denunciar, porque alguns desses valores são federais, vamos denunciar no TCU também, entendeu? Então, assim, nós estamos numa posição, assim, nós queremos negociar, mas querem receber, eles só querem isso. Se o Estado chegar e disser, olha, vamos pagar, fizer um termo de circunstanciado lá, um acordo, eles trabalham normal, eles só querem receber. Agora, eles não querem receber de 20 vezes como o Estado quer pagar. Quer dar R$1.000, R$2.000 para cada um, sendo que o débito deles variam entre 100 e 300 mil. A gente escutou o advogado dos ultrassonografistas, que é o Marcos Tanaka, em entrevista às 18 horas dessa sexta-feira. E o calote do governo Wilson Lima com as empresas contratadas, que contratam os radiologistas, inclusive, é de quase R$2 milhões. Estamos falando aí de um serviço essencial numa maternidade, gente, ultrassonografia. Importante lembrar que a categoria vai manter 40% dos serviços nas maternidades. Nós conversamos, seguimos com essa entrevista na sexta-feira com o advogado Marcos Takeda, e ele explicou também que o governo Wilson Lima está devendo às empresas há pelo menos 11 meses. Imagina, são 11 meses sem receber do governo Wilson Lima uma dívida, gente, que chega a R$33 milhões. A empresa conseguiu manter os salários dos ultrassonografistas por esse tempo todo, por 7 meses. Só que agora a empresa quebrou, faliu, não teve mais como manter, honrar o salário desses profissionais. Vamos ouvir o que ele disse daqui a pouco, o Kenneth, porque é uma situação terrível. Com certeza, Karime, o pior de toda essa situação é porque, além dos ultrassonografistas, como a gente até chegou a comentar aqui no 18 horas, estão também sem receber médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, pessoal da limpeza. Somam mais de 350 profissionais nessa situação de 5 meses de salários atrasados. Gente, é um negócio inacreditável. Ainda segundo o advogado deles, o Marcos Takeda, o governador Wilson Lima, ele chegou a tentar negociar o começo desse primeiro pagamento de janeiro ou fevereiro do ano que vem, só que daí a proposta que foi apresentada, segundo o advogado, ela foi uma proposta completamente indecente, que qualquer trabalhador, ele precisa receber o salário em dia, Karime. É algo que é extremo nesse momento, são mais de 5 meses, gente, é um negócio absurdo. Ele usou aqui durante a entrevista, Kenneth, a palavra deplorável, que para mostrar, para classificar a situação desses profissionais que estão sem receber esse salário. Escuta mais essa, Kenneth. Estamos aí no fim do ano e ainda segundo o advogado Mário Takeda, o governo Wilson Lima determinou que não paga o chamado DEA, gente, que é despesa de exercícios anteriores. Vamos ouvir o que ele explicou pra gente aqui no 18 horas. O grande problema é o seguinte, esses passados, eles viram DEA, o Estado não paga. O que é o DEA? A despesa de exercícios anteriores. Já tem uma resolução daí do governador que não paga a DEA. Passou de um ano para outro, eles não pagam. O cara tem que judicializar para receber. E aí, segundo o comunicado, Karime, dos ultrassonografistas, a greve, ela será pacífica, como já começou, inclusive nessa segunda-feira, e vai ser documentada e comunicada às autoridades competentes, gente. Não havendo bloqueio de acesso a essas unidades, que era um dos requisitos que foi mencionado aqui no 18 horas, tampouco o comprometimento da vida e também da saúde dos pacientes. Lembrando que 40% dos serviços ainda estão sendo mantidos, Karime. Exato. E nós entramos em contato com a categoria, com o advogado Takeda, que explicou pra gente o seguinte: como não teve realmente até agora, 6 horas e 19 minutos, nenhuma conversa com o governo do estado do Amazonas, sequer com a Secretaria de Saúde do estado, eles estão fazendo o seguinte: eles agendaram uma reunião para as 7 da noite de hoje, segunda-feira, e vão ser definidos os próximos passos e avanços dessa greve. Os profissionais também não querem falar por medo de represária. O 18 horas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, que informou por meio de nota estar em dia com os pagamentos à empresa, que atualmente presta os serviços de ultrassonografia nas maternidades do estado. Ainda segundo a Secretaria, por orientação jurídica, o contrato com a empresa anterior, identificada como ALS, foi suspenso, porém os profissionais foram absorvidos pela empresa atual. Um acordo que está em curso no Ministério Público
trabalho para que o pagamento devido à empresa anterior, né, seja feito diretamente aos profissionais. Mas aí é que está a questão. Foi suspenso o contrato. Situação que o advogado esclareceu aqui também na entrevista do 18 horas. Novos contratos foram suspensos, mas não os pagamentos. Quem suspendeu o pagamento e quis suspender o pagamento, segundo o advogado na entrevista aqui, foi a própria Secretaria de Estado de Saúde. E de acordo com o que ele falou com a gente também, o governo do estado quer negociar para pagar R$1.000 a perder de vista. E isso, os profissionais que estão com salários atrasados não têm a menor condição, né, Kenneth? Até mesmo porque estão com dívidas acumuladas há 5 meses. A gente está falando sobre dívidas de cartão de crédito, a gente está falando sobre dívidas de aluguel. Tudo isso tem os juros que correm em cima. Talvez as pessoas já estão até devendo a agiota e estão correndo o risco de perder a própria vida. Exato. Então você imagina o quanto essa dívida acumulada de 5 meses já se tornou uma bola de neve e que vai demorar com certeza bastante tempo para essas pessoas conseguirem se recuperar financeiramente, Karime. De fato é um negócio complicado. É uma situação muito complicada. Isso sem falar dos R$33 milhões que o governo do estado está devendo à empresa. Também de acordo com a entrevista do advogado dos ultrassonografistas, que teve aqui no 18 horas explicando. A dívida já acumula de R$33 milhões que o governo do estado simplesmente não paga. Então é empresário quebrando, falindo, sem condição de pagar os empregados. Esses profissionais da medicina, gente, nutricionista, psicóloga, pessoal da limpeza, como ele falou também, além dos ultrassonografistas, sem receber salário. A gente está em dezembro. Como é que pode um governo que todo ano a gente noticia que bate recorde de arrecadação, R$180 bilhões em arrecadação, fora os outros bilhões de reais que ele já pediu emprestado. Como é que não consegue honrar o básico, que é pagar os profissionais por serviço prestado? É a falência de um estado que não sabe, que não controla os gastos. Esse é o exemplo disso. Tá aqui, estamos agora, hoje, segunda-feira, dia 15 de dezembro, noticiando a greve, os serviços parciais dos profissionais de ultrassonografia, porque não recebem salário do governo do estado. É isso. Karime, infelizmente, só para concluir aqui um pensamento, recentemente eu conversei com um parlamentar e sobre exatamente esse tema, Karime, e o que foi mencionado é que na ALEAN não tinha chegado ainda essa pauta dos ultrassonografistas. No entanto, eu me recordo, acompanhei esse trabalho, tanto dos profissionais ali da segurança, das unidades hospitalares do estado do Amazonas, foram à Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, conversaram com o deputado Wilker Barreto. O deputado Wilker Barreto trouxe isso na tribuna da Assembleia Legislativa, ou seja, Karime, esse assunto sim já tinha sido pautado, mas agora com a finalização dos trabalhos da ALEAN, Karime, isso vai ficar para ano que vem é ano de eleição, muita coisa vai rolar e infelizmente esses profissionais, a única saída deles, Karime, é tentar fazer o que podem. Justiça, e exatamente, só justiça, porque o próprio advogado explicou aqui que o governo Wilson Lima já decretou dizendo que essas dívidas de exercícios anteriores não são pagas. A pessoa que judicialize, a pessoa que se vire na justiça para receber. Então, infelizmente, vão ser mais profissionais da saúde sem receber o que deve, mais empresas que prestam serviço para a saúde pública do estado do Amazonas que vão fechar, empresários falidos por completa irresponsabilidade dessa gestão. Você está ouvindo 18 horas. Agora, gente, vamos falar sobre mais uma obra milionária do governo Wilson Lima, dessa vez lá na rodovia AM010, que ela que apresentou como histórica. Ela foi apresentada ali como uma estrada, né, Karime? Uma estrada magnífica, histórica, que faz ali esse momento incrível do nosso transporte rodoviário e já começa a mostrar diversos problemas graves, gente, e já está toda esburacada, isso mesmo que você está ouvindo. E essa obra que é histórica não durou nem um mês, Karime. Gente, anunciou com pompa e circunstância, foi coletiva de imprensa, falou que era histórica, maravilhosa, e só que vídeos publicados nas redes sociais, motoristas ironizam aí essa obra recém-entregue, dizendo que a pista está parecendo um tapete velho, todo furado, gente. Não sou eu, né? O Kenneth, foram os motoristas que trafegaram por lá, passaram por lá, acharam um absurdo
absurdo, que é dinheiro nosso, novamente, dinheiro nosso, foi jogado fora lá na M010. Registraram e mandaram pra gente. Vamos agora conferir os detalhes com a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, essa obra avaliada em mais de R$500 bilhão não aguentou nem um mês, é isso? É isso mesmo, a primeira etapa da modernização da M010, entregue com festas, shows e discursos empolgados no dia 15 de novembro, hoje, 15 de dezembro, já tem inúmeros buracos na pista, segundo relatos de motoristas que trafegam diariamente pela rodovia. O tapete que o Wilson Lima promete, que é só mentira, a parte que compromete, que é sair do Rio Preto até a antigo Golf Resort, só buraco. Pessoal de Rio Preto da Eva aqui, literalmente prejudicado. Quem vem também com o sentido de Itacoatiara fica prejudicado nesse trajeto. Detalhe, no total, a obra, que foi entregue parcialmente há um mês e será toda concluída até o primeiro semestre do ano que vem, custou mais de R$515 milhões. Na entrega da obra, o governador Wilson Lima prometeu segurança, rapidez e qualidade e disse que a recuperação da M010 iria transformar a principal rodovia estadual que liga Manaus a Rio Preto da Eva, Itacoatiara e outros municípios da região metropolitana. O governo divulgou que a pista recebeu 2 camadas de asfalto, drenagem moderna e padrão considerado modelo, só que na prática o que se vê são falhas precoces em uma obra recém-inaugurada. Bastaram algumas chuvas e o tráfego intenso de veículos pesados para o asfalto ceder. Por isso, motoristas até ironizaram nas redes sociais. Estamos passando por outra parte, que é um tapete, verdadeiro tapete, ó. Esse é o tapete de Aladim. Porque você voa na imaginação do governador, achando que realmente não tem buraco, mas parece uma lua. Governador, deixa de ser mentiroso e lambanceiro. A situação da M010, um mês depois de recuperada por milhões de reais, levanta uma pergunta inevitável. Onde está a fiscalização do governo do Amazonas, que não verificou que ali foi colocado apenas uma camadinha de asfalto? E olhe lá, a obra milionária na M010 não passou nem no primeiro teste, o da chuva amazônica. E quem vai responder pela baixa durabilidade de um investimento tão alto? O governo do estado ainda não se pronunciou sobre isso. A verdade é que a M010 é vital para o interior do Amazonas e não pode virar vitrine de propaganda nem palco de inauguração apressada por causa de eleição. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Karime, o final de semana ele foi marcado por protestos contra o projeto de lei que reduz penas dos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, e manifestantes protestaram nesse domingo em diferentes capitais do país, incluindo aqui em Manaus. E o André Meirelles traz os detalhes pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, os manifestantes ocuparam as ruas nesse domingo em diversas capitais do país para protestar, como vocês falaram, contra o projeto de lei da dosimetria, ou seja, da redução de pena, e contra a proposta de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, medidas que, segundo os organizadores, beneficiam diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados deve ser analisado ainda nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário do Senado, o que acendeu o alerta de movimentos sociais, sindicatos, entidades estudantis e partidos políticos. Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, os atos ocorreram durante a tarde com concentrações na praia de Copacabana e na Avenida Paulista, reunindo artistas, lideranças políticas e militantes com gritos de sem anistia e críticas ao Congresso Nacional. Em Brasília, a manifestação aconteceu na esplanada dos ministérios, com caminhada do Museu Nacional até o Congresso, reunindo
incluindo apoiadores do presidente Lula e bandeiras de partidos como dos trabalhadores, socialismo e liberdade, também comunista do Brasil. Desde amanhã, também houve atos em capitais como Belo Horizonte, Salvador, Belém, Natal, São Luís, João Pessoa, Campo Grande, Maceió, Teresina, Florianópolis e Manaus. Na capital amazonense, o protesto reuniu entidades estudantis, sindicatos, movimentos sociais e partidos políticos na Avenida Getúlio Vargas durante a faixa liberada no centro da cidade. Os manifestantes caminharam até o cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Avenida Eduardo Ribeiro, onde ocuparam uma quadra para discursos contra a redução de penas e a possibilidade de anistia aos envolvidos nos ataques à democracia. O projeto de lei da dosimetria altera o cálculo das penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito e pode resultar na redução de condenação de Jair Bolsonaro, atualmente fixada em 27 anos e 3 meses de prisão. Eu fui às ruas ouvir a população se concordam com a redução de pena dos condenados. A primeira fala é da Maria Cleófas, que é aposentada. Eles têm que continuar presos, eles cometeram um crime gravíssimo. Não pode ficar impune, ficar pagando um pouquinho para ser liberado. Eles têm que pagar o que eles cometeram. É um crime contra a nação. É um crime muito grave. Eles têm que ficar lá presos até... A justiça também, né? A outra opinião é da dona de casa Juscelene da Mata. Eu acho que cada um tem que pagar pelos seus atos, né? Então, eu não acho justo. Eles têm que pagar o que eles fizeram, né? Porque aí a justiça tem que ser feita, né? Não pode passar a mão no erro. Tem que assumir os seus atos e a justiça tem que cumprir a sua lei. É isso que eu acho. Olha, os organizadores afirmam que a mobilização desse domingo é um recado direto ao Congresso e, em especial, ao presidente da Câmara, Hugo Mota, apontado como responsável por colocar a matéria em pauta, e garantem que a pressão popular vai continuar enquanto houver risco de anistia ou flexibilização das penas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 32 minutos. Vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, o senador Omar Aziz segue liderando todos os cenários da disputa ao governo do Amazonas em 2026 e agora foi confirmada pela pesquisa Real Time Big Data divulgada hoje, não é isso? Exatamente. Muito boa noite para você, Karime Leão. Boa noite, Kennedson Paes, a todos os ouvintes que nos acompanham nessa noite de segunda-feira chuvosa aqui na nossa capital. Karime, uma pesquisa nacional divulgada hoje pela CNN Brasil, ouviu mais de 1.200 eleitores aqui no Amazonas, mostrou que o senador Omar Aziz seria eleito, né, o governador, se as eleições fossem no próximo domingo, né? Ao todo, a pesquisa testou pelo menos 4 cenários eleitorais e apresenta aí uma margem de 95% de confiança. Se as eleições fossem neste domingo, o Omar Aziz teria pelo menos 42% das intenções de voto. Em seguida, ali em segundo lugar nessa pesquisa, aparece a empresária Maria do Carmo Cefaí com 25% e em terceiro lugar do pódio, vamos dizer assim, se as eleições fossem no próximo domingo, aparece o vice-governador Tadeu de Souza. Já em outra simulação, a disputa fica mais apertada, se no caso fosse entre Omar Aziz e o deputado federal Alberto Neto, aí o Omar fica com 38% e o capitão Alberto Neto 35%, mas vale a gente reforçar, né, que o capitão Alberto Neto já é pré-candidato ao Senado, mas eles vêm testando realmente aí vários cenários. É a segunda vez, inclusive, que eles colocam o capitão Alberto Neto nessa disputa para o governo do estado. Não sei se é uma estratégia para tentar desestabilizar ali a professora Maria do Carmo. Ou até mesmo avaliar, né? Mas de fato, esse nome do capitão Alberto Neto, ele acaba sendo bem competitivo e leva para o segundo turno nessa ideia, né? Eu acho que é um nome forte mesmo. E aí, Karime e Kennedson, a CNN, né, no caso Real Time, o Instituto Real Time Big Data também testou ali o prefeito de Manaus, Davi Almeida, outra figura pública que também, né, já veio a público e disse
que não tem pretensão de ser candidato em 2026, mas aí nesse terceiro panorama, o Omar aparece ali com 37% das intenções de voto e o prefeito Davi Almeida ficaria com 26%. E finalizando o último cenário, né, Omar Aziz, né, mais uma vez testado ali com o capitão Alberto Neto, só que nesse outro cenário seria Omar, capitão Alberto Neto e Davi Almeida, e aí aparece um empate técnico, a gente pode dizer assim, entre o Omar e o capitão Alberto Neto. Essa pesquisa, Karime, ela não foi realizada somente aqui na capital, ela foi realizada em pelo menos 8 municípios e ouviu mais de 1.200 eleitores. Mas antes de eu te devolver e trazer teve aqui a situação do vereador. Exato, a Justiça do Amazonas concedeu habeas corpus para o vereador Rosinaldo Boal, determinou tornozeleira eletrônica. Exatamente, Karime, né? Ele estava preso aí há pelo menos 2 meses, ele teve o habeas corpus concedido pela Justiça do Amazonas no início da tarde dessa segunda-feira, deixando a prisão aí, mas tendo que cumprir algumas medidas cautelares, né? Que eles são determinadas aí pela Justiça. E uma dessas medidas, como ele foi preso ali, né, por suspeita de envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro, ele não pode sequer entrar dentro da Câmara Municipal de Manaus. Ele também não pode manter contato com nenhum dos acusados ali que aparecem no processo, e ele também fica proibido de sair da nossa capital e sair de casa também ali depois das 22 horas. A partir de agora, ele passa a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, Karine. Tá certo. E a Câmara não iniciou nenhum processo de cassação, só pra gente complementar com essa informação. Continua recebendo 27 mil reais Continua por mês. recebendo, gente. Vamos lá, Kennedson, a Polícia Federal prendeu aqui em Manaus Celso Rodrigo de Melo. Gente, ele é filho do empresário e garimpeiro Rodrigo Cataratas. Foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, no contexto da investigação sobre a fuga do deputado Alexandre Ramage. Muita salada, explica pra gente o que está acontecendo. Pois é, Karime, olha só, nos bastidores a leitura sobre essa situação, sobre esse cenário da prisão de Celso Rodrigo de Melo, tem a relação ali, né, o pai dele é muito conhecido, é um nome que realmente ganha peso nesse cenário nacional, principalmente quando a gente fala sobre o caso do 8 de janeiro, então é um assunto que acaba repercutindo bastante. E a gente tem agora esse nome do Norte que agora está nessa lista do Supremo Tribunal Federal, e não apenas a lista. Ele foi alvo dessa operação. E nos bastidores a leitura é de que a investigação ela tem avançado em torno da questão logística dessa fuga de Ramagem, e ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, e deixou o Brasil no período de setembro, passando por Boa Vista, onde possivelmente teria recebido apoio, e aí seguindo de forma clandestina em direção à fronteira com a Venezuela ou a Guiana, que ainda está sendo investigado nesse momento, e que é considerado ali, foi considerado até hoje foragido como nos Estados Unidos, né? Na realidade ele permanece foragido nos Estados Unidos, a família até chegou a tentar ir também para lá, acabou passando por um processo de fiscalização também. E aqui, essa prisão aqui em Manaus, Karime, ela sinaliza muito bem pra gente que o Supremo Tribunal Federal, ele quer mapear essas possíveis redes de apoio que o Ramagem acabou recebendo, tanto na questão financeira, quem teria patrocinado, na questão logística e operacional, quem teria contribuído para que essa fuga ela acontecesse, e se enquadra nesse contexto dessa operação que aconteceu, né? Que teria viabilizado a saída do Ramagem do país. E aí, o que acontece? Em paralelo a tudo isso que está acontecendo, o Supremo Tribunal Federal, ele bloqueou o salário e também a cota parlamentar de Ramagem. E o caso agora, ele passa a compor um cenário um pouco mais amplo, que inclui também outros nomes que deixaram o país, como é o caso da Carla Zambelli e também o Eduardo Bolsonaro. Segundo a corte, Ramagem integrou uma organização criminosa e ele utilizou a estrutura da BIM para poder vigiar os adversários políticos e também atacar o sistema eleitoral, Karime. Ou seja, é uma história que ela vem pesada e continua ainda em investigação pelo Supremo Tribunal Federal, e com certeza mais desdobramentos vão acontecer ao longo da semana. Só lembrando, né? Ele foi condenado, Ramagem, pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por tentativa de golpe de Estado, e é considerado foragido, como você disse. Nathalie, o vice-governador Tadeu de Souza reafirmou alinhamento total com o governador Wilson Lima e declarou apoio a uma eventual candidatura ao Senado.
Ele não era o melhor best friend do Davi Almeida e também é do Wilson Lima? Conta atualmente como é que tá essa situação. Karime, minha amiga, depois dele divulgar o ranking da vergonha, né? Foi assim que ele descreveu a atual gestão da qual ele também faz parte, né? Cada vez mais o vice-governador tem se tornado mais controverso ali nas suas publicações e também nas suas falas. Ele foi ali durante uma entrevista coletiva e respondeu a repórter do portal Radar Amazônico que está em alinhamento, né? Ele reafirmou realmente que ele é super parceiro, vamos dizer assim, do governador Wilson Lima. Inclusive, né, durante essa declaração, ele destacou, né, os programas que foram criados pelo governo Wilson Lima e disse que o Wilson tem a cara da população do Amazonas, depois de dizer que os nossos rios se transformaram em rios de pó, que a segurança do Amazonas está entregue, que o índice de desenvolvimento dos municípios é um ranking da vergonha. Agora ele apareceu com essa fala completamente controversa. Inclusive eu separei um trechinho aí dessa entrevista na qual ele respondeu às perguntas da repórter do portal Radar Amazônico. Vamos conferir aí o que disse o vice-governador Tadeu de Souza. Eu tenho um alinhamento completo com o governador, sou o vice-governador dele, sempre deixei bem claro que eu tenho meus posicionamentos, mas não sou oposição, pelo contrário. Eu acho que o governador, nesses 7 anos que ele ficou na liderança do estado, ele é alguém que enfrentou dificuldades que nenhum outro governador enfrentou, extremos climáticos, problema com a pandemia que consumiu quase 2 anos de gestão pública, e ele, dentro das possibilidades dele, entregou muito. A gente vai ver, por exemplo, o setor primário, que o governador entregou o Parque de Exposições, que era uma demanda muito, muito antiga. Criou programas e projetos que não são do governo Wilson, são um programa de estado que precisam de quem for o futuro governador continuar. Com certeza, ele tem muito para mostrar, é uma pessoa que tem muito carisma, né? O governador Wilson, acho que representa o Amazonas por muito tempo. 18 horas. Exatamente, Karine. Essa foi a resposta. Tadeu, você deve apoiar aí o governador Wilson Lima pro Senado em 2026? A resposta dele foi que o Wilson tem muito carisma e realmente tem a cara da população do Amazonas. A gente realmente tem percebido uma troca, não vou dizer de personalidade, mas a gente tem percebido uma troca de alianças, realmente, porque alguns dias atrás aí parecia que eles eram inimigos a ferro e fogo, mas quando a gente fala de política, tudo pode mudar, tudo é possível. E amanhã pode ser que eles voltem a se odiar, exatamente. Tudo é possível. Kenneth, então, Manaus registrou manifestação contra o projeto que altera as regras da dosimetria, enfim, aquele posicionamento que reduz as penas de Bolsonaro e de todos os acusados e condenados pelos atos de janeiro de 2023, que a gente até trouxe como foram as manifestações em várias cidades do país no início do programa e também aqui em Manaus. Vamos lá. Qual o conteúdo desse projeto? Quais que podem ser agora as consequências políticas e jurídicas do que muitas pessoas estão vendo essa proposta, né, de diminuição de pena, como se fosse uma anistia disfarçada? Como é que a gente pode entender agora quais são os próximos pontos a serem percorridos com essa proposta? Então, qual que é a ideia do PL da dosimetria? É unificar os tipos penais. Você lembra que lá no Supremo Tribunal Federal eles nomearam diversos tipos de crimes que foram apontados e aí você teve uma soma das penalidades acrescentados conforme ali o entendimento do relator do processo, Alexandre de Moraes. E aí o objetivo dessa PL da dosimetria é exatamente encurtar, enxugar um pouco mais o número de crimes, colocar eles apenas em unificar todos os crimes para poder encurtar e na prática isso daí resulta no menor tempo de prisão de quem foi condenado pelos atos do 8 de janeiro e pode alcançar nomes de peso da política nacional, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o que acontece? Para que isso realmente venha a acontecer na prática, isso permite que cada um desses condenados do 8 de janeiro, ele saia desse regime fechado, que inicialmente está sendo cumprido, e após eles vão poder sair depois de eles pagarem uma parte um sexto da pena, Karime. Ou
ou seja, é apenas uma parte da pena que foi aplicada contra cada um deles. O efeito, ele é muito imediato e, de fato, saiu daquele âmbito político, né, do Congresso, e aí foi direto para as ruas. Teve um movimento muito grande nesse último domingo, houve diversas manifestações ali em São Paulo, Rio de Janeiro, em Brasília, foi uma espécie de nessas regiões principais, foi uma espécie de showmício também. Isso daí vale a gente destacar que foram shows gratuitos, muita gente foram para curtir, outros foram para se manifestar, mas o fato é que houve sim um showmício que deu uma concentrada de pessoas bastante grande, e isso daí de fato acabou tomando proporções que chegaram aqui na nossa capital amazonense também. Daqui da nossa cidade de Manaus, tiveram grupos formados por entidades estudantis, sindicatos dos professores, movimentos sociais e também partidos que acompanharam essa manifestação que saiu dali da Getúlio Vargas e seguiu até a Eduardo Ribeiro. E não foi uma questão de um ato de uma grande massa, só que ela entrou com certeza nesse mapa nacional, somou com as outras ações que aconteceram no Brasil inteiro e ajudou também a expandir esse ato de reivindicar com que o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, Davi Alcolumbre, ele é muito pressionado, né? Então esse movimento que aconteceu no domingo, ele é basicamente para fazer com que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele possa travar ou adiar para o ano que vem esse PL da dosimetria, porque foi aprovado na Câmara de Deputados, segue agora para o Senado. Aprovando no Senado, entraria em vigor ali, na realidade não entraria em vigor, seria o processo em que o presidente Lula iria sancionar ou não. E aí o objetivo dessas manifestações é para que esse projeto ele seja encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, onde esse projeto simplesmente pode ficar lá parado por anos ou pode ser esquecido e vai ficar lá basicamente um arquivo guardado numa gaveta. Então esse é o objetivo atual, para evitar que a PL da dosimetria venha alcançar essas pessoas envolvidas do 8 de janeiro. Lembrando que infelizmente lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, uma manifestante que se disse indígena, ela pichou o monumento histórico também na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e ela chegou a ser presa, mas no mesmo dia ela foi liberada, não respondeu pelo tempo mínimo considerado pela nossa Constituição, que é de 6 meses a 1 ano, e ela não cumpriu nenhum dia. Aí 2 pesos, 2 medidas também não dá, né? Muito obrigada, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, a previsão para esse fim de semana em Manaus é de tempestades, ventos fortes e descargas elétricas. Ao longo dessa semana, nosso assunto é instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, como é que tá o trânsito? Como é que tá essa confusão com a chuva toda aqui de Manaus? Conta pra gente. Muito boa noite mais uma vez a todos. Olha aqui, alguns pontos que estão bastante carregados, mas que dá para trafegar. Vamos falar do V8 no sentido centro-bairro, né? Mesmo com muitos veículos pela via, dá para trafegar, para fazer aquele percurso de deslocamento. A mesma situação também se repete na Avenida Humberto Calderaro, que também, embora comece aquela pequena confusão, né, de trânsito carregado ao se aproximar da passagem de nível do V8, ainda assim dá para trafegar pelo local. Já na Avenida Maripiranga, ali nas proximidades do Ipaã em diante, aí o trânsito fica muito carregado, muito lento. Para quem tem pressa, tem que pegar aí uma rota de fuga. Agora, Karime e Kennedson, a gente vai falar de uma operação que aconteceu hoje do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que teve aí o objetivo de frear irregularidades graves e também aumentar a segurança nas ruas, pois essa operação foi realizada hoje, né? Operação Trânsito Seguro na Avenida General Rodrigo Otávio, na zona sul da capital amazonense. O balanço da operação mostra aí o tamanho do problema. Foram 135 abordagens, 41 autuações e 8 veículos removidos, isso por conter ali irregularidades que colocam em risco a motorista, motociclistas e também pedestres. Essas fiscalizações aconteceram ali no local e as principais infrações foram ali veículos com pneus ali, né, em más condições, faróis ali que não estavam funcionando, né, também até mesmo capacetes que estavam ali sem, né, a situação ali
visor no local, que isso acaba também sendo uma infração, né? Então, todas essas irregularidades, esses motoristas, eles foram autuados, na verdade, por essas irregularidades, e os veículos que não tinham mais condições de trafegar aqui pela capital amazonense foram tirados aí de circulação. E também essa operação continua agora no final do ano. Agora também, só para encerrar aqui, tem uma informação importante, é que tem reforço aí chegando na segurança pública de Manaus. 127 novos guardas municipais já começam a atuar nas ruas aqui da capital amazonense para reforçar a segurança e também levar mais tranquilidades ali para a população nesse final de ano, que vão estar aí em todas as zonas aqui da capital amazonense. E vem mais por aí. A prefeitura disse que já está preparando um novo concurso público com 590 vagas previstas aí, fortalecendo ainda mais a segurança pública aqui da capital amazonense. Esse edital aí dessas novas vagas vai sair em março de 2026. Uma noticiazinha de última hora aqui nesse espaço do trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber a previsão do tempo agora com ela, Vanessa Lima. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Que chuva, hein, gente? A segunda-feira foi marcada por uma chuva intensa que, segundo o Instituto de Meteorologia, pode ter chegado aos 50 milímetros. Um nível de chuva considerado severo e perigoso. A previsão para a noite de hoje indica céu ainda bastante nublado e com possibilidade de chuva leve. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 16 de dezembro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a previsão para terça já mostra uma manhã chuvosa, daquelas que começam moderadas e vão ficando fortes. À tarde, poderemos ter temporal mais forte ainda, com chance de chuva pesada, bem volumosa e ventos intensos que duram até a noite. Então fiquem ligados nos alertas da Defesa Civil e fiquem seguros. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 73 a 100%. Agora, Vanessa, como a gente falou, a previsão indica que nós vamos ter essa semana aí de tempestades, ventos fortes, descargas elétricas. E você falou que hoje a chuva pode ter chegado a 50 milímetros. O normal, você já falou, eu esqueci, é 15? O normal é 15. Quando ela passa de 15, ela vai para os 20, 25, ela já é moderada. E hoje ela foi bastante intensa, ela já foi quase para os 50. Então, bastante, né? Bastante. E essa semana toda a gente vai ter esse alerta, é isso? Isso, Karime. A previsão não tá indicando só uma chuvinha isolada, não. Ela tá apontando para uma semana inteira marcada por tempestades. O radar meteorológico de Manaus, o REDMET, mostrou que Manaus e os municípios da região metropolitana estão cobertos por nuvens carregadas e isso significa pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de ventos mais agressivos e até descargas elétricas. E claro, junto disso vem o risco de alagamentos, enxurradas, inundações, aquele combo que a gente já conhece. E para completar, o Centro Virtual de Avisos de Eventos Meteorológicos Severos, o Alert AS do Instituto de Meteorologia, classificou a nossa região em 2 níveis de atenção. O nível amarelo, que é o alerta de perigo, e o nível laranja, que é o perigo em potencial. Então, sim, Karime, Kennedy e ouvintes, tudo indica que a nossa semana será de atenção redobrada, com dias bem instáveis. Talvez aquelas manhãs mais tranquilas em alguns momentos, mas a chuva vai ficando forte e a gente pode ter temporal essa semana toda. A gente tem que ficar de olho nos avisos oficiais e evitar áreas de riscos e se preparar para essas mudanças rápidas do tempo. Muito obrigada, Vanessa Lima. Lembrando, qualquer situação de perigo, qualquer denúncia, a gente pode ligar, denúncia ou emergência, ligar para 199 ou 193. Mix. Petroleiros iniciaram hoje a greve nacional após impasse com a Petrobras. A categoria cobra a solução para déficits da Petros e também rejeita a contraproposta do que para um acordo coletivo de trabalho, Karime. Aqui, Kennedy, no estado do Amazonas, a adesão é massiva, tá? Segundo o Sindipetro. E busca também o retorno do refino no estado para reduzir o valor do combustível. Quem traz os detalhes pra gente é o Odneia Araújo. Boa noite, Odneia.
Pois é, os trabalhadores do sistema Petrobras iniciaram uma greve nacional por tempo indeterminado. A paralisação é um recado de que a categoria cobra respeito, valorização profissional e diálogo com a gestão da empresa. Aqui no Amazonas, a adesão é quase que total. A maioria dos petroleiros aprovou a greve, demonstrando a insatisfação com o desgaste diante de reivindicações antigas de quem mantém a Petrobras funcionando todos os dias de acordo com eles. Segundo Jonatas Santos, da diretoria colegiada do Sindipetro Amazonas, a greve é legítima, democrática e necessária e inclui inclusive o retorno da Petrobras para o refino no Amazonas, a fim de reduzir o valor do combustível aqui no estado. Queremos também convocar a população amazonense a apoiar a nossa greve para que a gente consiga que a Petrobras volte para o refino no Amazonas para baixar o preço dos combustíveis. Hoje o nosso petróleo está indo para ser refinado e virar combustível barato em São Paulo, enquanto o amazonense paga o combustível, o gás de cozinha mais caro do país. Então essa também é uma pauta da nossa luta, que a Petrobras volte ao Amazonas e volte a gerar combustível a preço justo no nosso estado. O polo petrolífero de Coari é o principal foco da mobilização aqui no estado, segundo Jonatas Santos, da diretoria colegiada do Sindipetro Amazonas. Aqui no Amazonas estamos entregando em greve com 100% de adesão da operação, manutenção e segurança do trabalho o terminal aquaviário de Coari. O Sindipetro está aqui na cidade de Coari fazendo essa greve, chamando a atenção da empresa para as nossas reivindicações. Apesar da greve, em Coari os trabalhadores estão desembarcando de forma organizada, entregando as unidades às equipes de contingência e seguindo todos os protocolos de segurança sem risco às pessoas, às instalações e também ao meio ambiente. Entre os principais motivos da greve estão a falta de reconhecimento profissional, a precarização das condições de trabalho, os impactos da terceirização, as ameaças de direitos históricos e a ausência de diálogo por parte da gestão da Petrobras. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, gente, fica ligado nesse alerta, Karime, porque muita gente, aproveita essa facilidade, Karime, do Pix para poder fazer aquelas compras online, principalmente nessa correria de fim de ano, festa de aniversário, tem tudo nessa época do ano, gente. E é preciso ficar atento contra esses golpes. E o mais comum é aquele falso Pix do comprovante, né, Karime? Gente, é impressionante como é que conseguem fazer isso, né? Esse fim de ano, além dos presentes e tal, tem muita confraternização, sempre tem um colega, alguém pra gente dar um mimo. Então, realmente movimenta bastante as compras online e os pagamentos em Pix. Nesse golpe, a pessoa ela entrega o produto, mas aí não recebe nem um centavo, fica na hora veja. Repórter André Meirelles explica pra gente mais a respeito do golpe. Boa noite, André. Então a pessoa paga, quer dizer, a pessoa entrega o produto, mas não recebe dinheiro. Muito boa noite a todos. Olha, com a chegada do final de ano e o aumento no movimento de compras, cresce também o uso do Pix como meio de pagamento. Mas junto com essa praticidade, também avança a ação de criminosos que utilizam o chamado golpe do falso pagamento, atingindo consumidores e até comerciantes. Diante desse cenário, a Polícia Civil reforça as orientações de prevenção e explica como os golpistas atuam para enganar as vítimas. Segundo o delegado Felipe Lago, do 4º Distrito Integrado de Polícia, o golpe se apresenta de várias formas variadas e pode atingir desde pessoas que realizam vendas eventuais até lojistas experientes. Como forma de orientação e de alerta, nós indicamos para a população que, antes de entregar o produto, que elas não confiem apenas no comprovante de pagamento que está sendo enviado, que ela verifique na sua conta, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, se o dinheiro realmente caiu, para aí sim entregar o produto. Caso alguém seja vítima desse tipo de crime, é fundamental procurar uma unidade da Polícia Civil ou a delegacia especializada em repressão a crimes cibernéticos, levando as informações e comprovantes disponíveis, como explica o delegado. Pode procurar a delegacia mais próxima da sua residência para registrar o boletim de ocorrência ou registrar esse boletim de ocorrência na delegacia virtual. Esses casos serão tipificados como crime de estelionato, que é justamente esses casos em que o golpista ele simula uma situação para enganar, para ludibriar essa vítima.
Então tá aí, se foi vítima é só registrar ali a ocorrência pela delegacia virtual e realizar denúncias também anonimamente. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. E agora vamos falar de esporte aqui no 18 horas, porque tem muito vascaíno, Karime, comemorando, gente. Olha só, cara, lá no Maracanã, noite de clássico, Vasco e Fluminense. O Vasco levou por 4-3, né? Na realidade, ele ganhou de 4-3 nos pênaltis e mostrou personalidade e garantiu com certeza vaga na final da Copa do Brasil. Karime, eles têm que agradecer muito ao gigante que defendeu ali os pênaltis, Karime. Verdade, foi um jogaço clássico. E sabias que quarta-feira agora vai ser ponto facultativo na cidade do Rio de Janeiro, decretado pelo prefeito, porque vai ter essa final aqui do Vasco e também a final do Flamengo. Exatamente. Eu já tô adiantando e dando spoiler, tá? Na outra semifinal, o Corinthians fez valer o fator casa, porque foi lá na Neoquímica Arena, o Timão venceu o Cruzeiro por 2-1 em tempo normal, empatou, foi mais eficiente nos pênaltis para carimbar a outra vaga na final. E o Gabigol nem voltou para Belo Horizonte, o time não quis nem saber dele lá. Situação para ele. Até porque ele já ficava desfilando com a blusinha do Corinthians, né? O cruzeirense não vai perdoar, né, gente? Agora a decisão definida, Karime. Vasco e Corinthians, eles disputam o título da Copa do Brasil em 2 jogos. O primeiro confronto será agora, como você já adiantou, Karime, quarta-feira, dia 17, às 9h30 da noite, na Arena Corinthians, em São Paulo. E a grande final acontece já no domingo, dia 21, às 6 horas da noite, né? Às 6 horas da tarde, no Maracanã, com o mando do Vasco, Karime. Exato. E o Flamengo também deu show no cenário internacional, venceu mais uma taça lá do Já perdi as contas. Já 7 taças, gente. Já perdi as contas. Calma que vem o Mundial, calma. Calma que ainda vem mais uma. O rubro-negro venceu o Pirâmides do Egito por 2-0 e também garantiu aí vaga na final da Copa Internacional da FIFA. Karime, agora é o desafio grande, gente. O Flamengo encara o PSG na grande final na quarta-feira, dia 17, 1 da tarde, horário daqui de Manaus, lá no Catar, Karime. E no futebol amazonense, rapidinho, gente, um novo capítulo fora das 4 linhas. O ex-volante Antony Aguiar, de 32 anos, resolveu pendurar as chuteiras. Ele fez história aqui em clubes como o Manauara, São Raimundo, Nacional, Clipper, Holanda, Penharol e Fast. 18 horas. Trânsito. Vamos agora saber como é que está o trânsito. Última rodada com André Meirelles. Boa noite, André. Boa noite mais uma vez. Trânsito é pela Avenida Torquato Tapajós, bem aqui nas proximidades da Igreja Nova Batista. Por aqui tem aquele semáforo, né, que acaba deixando o trânsito lento e também um trânsito com retenção. Falando também na Igreja Nova Batista, a gente lembra que tem o tradicional espetáculo Um Sonho de Natal que acontece às sessões até o dia 25 de dezembro aqui em Manaus. E aí os horários, as sessões de segunda a sexta são às 8 da noite, sábados e domingo das 17 horas às 20 horas, né? Então tem um espetáculo aí, Um Sonho de Natal, é bom aproveitar, né? Volto com vocês. Muito obrigado, André Meirelles. Agora são 19h01. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um balanço divulgado pelo governo federal na última semana dá uma ideia do tamanho da atividade garimpeira ilegal de ouro na Amazônia. Desde 2024 foram apreendidos 249 quilos de ouro, equivalentes a 184 milhões de reais. As operações causaram prejuízos estimados em 623 milhões de reais à atividade ilegal. É bom lembrar que o ouro tirado ilegalmente é ouro roubado dos brasileiros, da nação e da União, dona do subsolo brasileiro. A maior parte das apreensões ocorreu no eixo Manaus-Boa Vista. O ouro é o ativo central da atividade criminosa que, de acordo com a Polícia Federal, tem forte ligação com o narcotráfico. Foram 8.459 ações desde março de 2024, com destruição de pistas de pouso clandestinas, a apreensão de combustíveis, sistemas de comunicação e máquinas. As ações têm reduzido progressivamente a capacidade operacional do crime organizado, mas devem ser mantidas e aprofundadas nos próximos anos para proteger a riqueza mineral do país e a qualidade do meio ambiente.
18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Gente, não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais no @18 horas news. Até amanhã. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.